Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para iniciar mais uma jornada de vitória. Sabemos que muitas lutas virão, dificuldades, provas, mas todas virão para nos tornar ainda mais fortes. Todas as lutas, as dificuldades e as provas que nós enfrentamos é para que possamos crescer. Quando conseguimos entender que o nosso crescimento não é como a gente quer, não é como a gente pensa, não é como a gente acha que é, mas como Deus diz que é. Quando nós entendemos isso, o nosso crescimento ele se torna natural. No sentido que vamos buscar não as coisas terrenas, mas assim como Jesus nos orientou, nós iremos fazer. Buscar primeiro o reino do céu e a justiça de Deus. O reino do céu é as orientações que Deus nos dá. A justiça de Deus é compreender o que é certo e o que é errado para Deus, para que eu possa viver a justiça de Deus aqui na terra. Para isso eu preciso conhecer. Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso ler tudo aquilo que Jesus diz para mim. Olha, sem mim nada podeis fazer. Eu preciso ler, compreender aquilo que diz, ou seja, a Bíblia. Ela diz para mim, para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Então, se você quer buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele na sua vida, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Analise. Medite em cada versículo que você tiver o privilégio de ler. Porque há muitos países a qual a Bíblia já foi proibida de ser lida. E nós, aqui no Brasil, ainda somos os privilegiados de poder fazer a leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A palavra que Deus vai falar comigo e com você nesta manhã está no livro de Lucas, no capítulo 12, o versículo é o 45 e 46. A palavra do Senhor, ela inicia assim: mas se o homem começar a pensar, meu Senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos servos e servas, e a gastar o tempo com festas e bebedeiras, o seu Senhor voltará sem aviso e o afastará do seu cargo de confiança e o castigará severamente. Aqui, o Senhor ele está dando exemplo para mim, para você, de um servo fiel e de um infiel. O Senhor ele diz que o servo fiel ele continua fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo na frente, ele permanece fazendo quando Deus ou o seu patrão não está. Então eu preciso compreender que ser fiel a Deus é eu entender que para Deus, no mundo espiritual, eu sou a igreja de Deus. Não há uma construção mais valiosa do que eu. Eu fui construída pelas próprias mãos de Deus. De todas as coisas que Deus criou, a única que Ele parou para pôr as mãos dEle foi eu e você. Foi o homem, o ser humano. Para que eu e você entendam o quão importante nós somos para Deus. Muitas pessoas não nos dão o valor devido.
Mas eu não posso me importar com isso, porque quem me criou sabe o valor que eu tenho. E quem nos criou foi Deus. Então ele diz para mim e para você que é para que possamos permanecer fiéis, entendendo que eu sou a igreja de Deus. Eu preciso permanecer fiel em qualquer lugar onde eu for, porque esta fidelidade de mim, serva de Deus, para com Deus, trará um bom testemunho a respeito de Jesus. Porque quando a pessoa olhar para você, ela precisa identificar um cristão, não um religioso. Porque o religioso, ele se preocupa muito com o momento. O religioso, ele se preocupa muito em as pessoas observarem, ver e falar. O cristão não. O cristão, a preocupação dele, a visão, o intuito dele é fazer aquilo que Jesus fez e permanecer fazendo, na presença, fora da presença, às escondidas, fazendo a mesma coisa. Aqui nós identificamos um homem que ele era infiel. Um era fiel, o outro era infiel. E aí Jesus ele conta para nós que o infiel, ele fazia tudo conforme manda o figurino, mas na presença do seu patrão. Assim são os religiosos. Na presença de Deus, ou seja, na igreja, na rua, para mostrar, ele faz tudo certinho. Mas quando ele entra para dentro da igreja, as coisas já não são assim. Ou seja, dentro da casa dele, no tratar da família, ele já não é mais um cristão. Ele é um servo infiel, porque trata a esposa de qualquer jeito, trata os filhos de qualquer jeito, faz as suas obrigações de qualquer maneira, porque não tem ninguém vendo. Já o servo fiel, da mesma maneira que ele estava, ele permanece. Trata bem seus filhos, trata bem a sua esposa, trata bem os seus parentes. Ele é servo no secreto. Por quê? Porque nós devemos ser fiel primeiro aqui. Quando eu coloco a fidelidade aqui, na minha mente, aí eu venho trazendo os mandamentos do Senhor. Buscar primeiro a Deus. Então, primeiro eu tenho que ser fiel a Deus. Depois eu tenho que ser fiel a mim. E depois eu sou fiel aos outros. Porque o grande mandamento do Senhor é amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Então eu sou fiel a Deus, eu sou fiel a mim e aí eu sou fiel aos meus próximos, à minha família, aos meus parentes, aos meus vizinhos e quem quer que seja. Eu não posso ser esse servo que maltrata. Eu não posso ser esse servo que julga, que fala, que vive sem pensar. Aqui a palavra ela é bem clara quando ela diz, mas se o homem começar a pensar, o Senhor nesta manhã lhe chama a minha e a sua atenção. Se você deixar de pensar o que não é necessário, Deus ele resolve, ele pensa por você. Não que você não tenha que pensar, mas pense nas coisas de Deus. Deixa que as outras coisas Deus pensa por você. Ele está dizendo que os seus problemas, as suas dificuldades, se você deixar Ele pensar por você, Ele vai resolver. Ele continua e ele diz, meu Senhor não voltará tão cedo
e começa a bater nos servos e servas e a gastar o tempo com festas e bebedeiras. O Senhor nesta manhã está dizendo para você, olha, os teus pensamentos não são os meus. Isso está escrito na palavra de Deus. Se os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus, então é melhor deixar Ele pensar por mim. Porque se eu começar a pensar, eu vou começar a virar um religioso. E aí eu vou bater, e aí eu vou espizinhar, e aí eu vou maltratar, eu vou trazer sofrimento para Deus, para mim e para toda a minha família. Porque o que eu vou fazer ao eu pensar será coisas do meu ego, coisas do meu eu. A palavra foi bem clara. Bebedices, festa. A maior riqueza que o ser humano tem na vida é o tempo. E como você tem gastado esse tempo? Você tem buscado intimidade com Deus? Você tem buscado os pensamentos de Deus? Você crê que Jesus ele virá? Porque ele virá. Logo, logo ele virá. Mas ele não diz para mim nem para você, ele não disse nem para Jesus quando ele virá. Sabe por quê? Eu e você precisamos ser cristãos. Eu e você precisamos buscar o reino do céu, buscar intimidade com Deus. Parar de pensar nas coisas do mundo. E assim, eu e você vamos ser exemplos de Cristo aqui na terra. Então, o Senhor, nesta manhã, te convida a ser cristão e não religioso. Pare e pense, você tem sido cristão ou religioso? Porque primeiro a gente cuida dos nossos, depois nós temos o chamado de, sem aprender a ser fiel a Deus, a ser fiel a você e a ser fiel à sua família, não vai ter ide para você, ainda que você queira. Mas o Senhor, Ele diz para mim e para você, nunca é tarde. Basta que eu e você se posicione e aprenda a fazer o que é certo hoje. E tudo voltará a seu lugar. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. E eu agradeço ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo que já fez, que irá fazer, ó Pai, que está fazendo. Grandes coisas o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. E no mundo espiritual, na autoridade que o Senhor me deu, eu libero tudo aquilo que o Senhor já preparou. Que cada um tome posse, viva e aprenda a ser fiel, verdadeiros cristãos, para glorificar o Teu nome aqui na terra, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você clicar no joinha desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E assim eu e você estamos dando as mãos evangelizando. E isso vai servir para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.